Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, dando prosseguimento, então, ao nosso conteúdo de verbos, tá? Então, vou lembrá-los que a sequência que eu vou organizar para vocês é uma sequência onde nós vamos estudar a parte de verbos, depois da parte de verbos, praticamente a parte de preposição, advérbios, conjunção, interjeição, e depois a gente perpassa a morfologia e vai para a parte do período simples, tá? Então, praticamente a parte sujeito, objeto indireto, objeto direto pleonástico, complemento, adjunto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto, predicativo do objeto indireto, tá? Mas para isso, a gente tem que perpassar, sem sombra de dúvida, a parte de verbo. Então, o que eu quero estudar com vocês a partir de agora é, pessoal, sim, dentro da estrutura verbal, dentro do verbo, as locuções verbais, tá? Por que elas são importantes, pessoal? Elas são muito importantes justamente para que a gente possa classificar um verbo em período simples ou período composto. Tá, qual a diferença de um período simples para um período composto? O período simples, pessoal, vocês vão ter agora a presença de um único verbo. E no período composto, vocês vão ter a presença de dois ou mais verbos. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando vocês estudam um período simples, vocês vão estudar uma perspectiva, um organograma do período simples. E quando vocês estudam um período composto, praticamente vocês mudam de página, tá? Claro que estou fazendo uma metáfora agora, né? Então vocês vão estudar quem? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, tá? Isso é período composto. Então, quando tu tem uma locução verbal e tu não reconhece uma locução verbal, tu pode muito bem me dizer, Fabrício, eu tô trabalhando com período composto. Não, tu está trabalhando com período simples. Então, a característica da locução verbal, pessoal, é extremamente importante, tá? Claro, pessoal, que o mundo não é um mundo perfeito. O que acontece? Eu vou ensiná-los aqui dentro e sempre vai ter uma particularidade, sempre vai ter uma singularidade. Qual? Que tu pode ter a junção de dois verbos ali dentro que sejam de duas orações diferentes. Tu pode sim ter toda uma armação, principalmente na parte do particípio, que o particípio para nós, sim, ele é praticamente um adjetivo. Então, o que acontece? Aquele elemento ali no particípio, ele pode muito bem ser, sim, um adjetivo, tá? Então, aquele ada, ado ali dentro, principalmente o ada, tá? Ado ou ido, que seria o nosso particípio, mas geralmente vem ada ali, pode ser o que, pessoal? Formador de adjetivo na língua portuguesa, através do sufixo, tá? Então, vocês vão dar uma cuidada, uma atentada em relação a isso. Deixa eu só colocar para apresentar aqui, pessoal. Aqui dentro agora. Aí, gente, apresentando, gravando a aula. Pessoal, então notem agora aqui, ó. Opa. Locução verbal, tá? Então, locução verbal, gente, conhecida por perífrase verbal, é a junção, união de quem com quem, pessoal? Dois ou mais verbos com valor semântico de um único verbo. Concorda comigo? Então, deixa eu só colocar agora aqui. Dois ou mais verbos com valor semântico, pessoal, de um único verbo, tá? Isso é extremamente importante, ó. Locução verbal e perífrase verbal, tá? É formado por quem? É formado para nós, pessoal, por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, vocês vão ter um verbo auxiliar aqui, ó, mais um verbo principal. Pessoal, a característica de uma locução verbal é a seguinte, gente. Vou só colocar aqui agora. Muita gente acha, pessoal, tá, de maneira errada, que a locução verbal só tem que ter dois verbos. Pessoal, uma locução verbal, eu parto do princípio que são dois. Mas eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, locução, locução verbal. Locução verbal ou locuções verbais, tá? Eu vou botar locução verbal, tá? Vou botar locuções, pessoal, para não errar o português aqui, tá? Até porque a gente vai trabalhar com mais de uma locução, tá? Locuções verbais, tá? Pessoal, são dois ou
mais verbos com valor semântico de um único verbo, tá? Então, 2 ou mais verbos com valor semântico de um único verbo, tá? Como é que é feito essa estrutura, pessoal? Como é que vocês verificam que vocês estão trabalhando realmente com uma locução verbal? A locução verbal, pessoal, ela tem um dispositivo, tá? Ela tem uma fórmula. Então, qual a fórmula dessa locução verbal? Então, vocês vão perceber agora aqui dentro que a locução verbal, ela é formada de verbo auxiliar mais um verbo principal. Ou de um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo principal. Ou um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo principal. Ou um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo auxiliar mais um verbo principal. Isso é, sim, uma locução verbal. Tá? E eu vou colocar até aqui, pessoal, ETC, porque é uma locução verbal, eu posso ter verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar, uns 300 verbo auxiliar e o último verbo principal. Eu posso ter 500 verbo auxiliar e o último principal. Claro, gente, eu estou agora aqui usando uma ironia, né? A gente não vai ter uma locução verbal composta de 500 verbos, tá? Então, o que acontece? Qual a característica da locução verbal? A característica da locução verbal é sempre vocês olharem para o último e sempre para o primeiro. Sempre para o último e sempre para o primeiro. Sempre para o último e sempre para o primeiro. Sempre para o último e sempre para o primeiro. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Estou dizendo isso porque o verbo principal, agora aqui dentro, ele tem que estar terminado no R, ele tem que estar terminado no NDO ou NDA, ou ele tem que terminar no ADO ou IDO, tá? Então, são as características agora aqui dentro para nós de uma locução verbal, tá? Tem que terminar no R, pessoal, tem que terminar no NDO, NDA, ou tem que terminar no ADO, IDO. R, conhecido por nós como infinitivo, tá? Então, aqui, infinitivo. NDO, NDA, pessoal, gerúndio. E agora, ado e ido, particípio, tá? Aqui dentro. Então, infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui é a nossa característica. O que vocês têm que cuidar, pessoal, na locução verbal? Vocês têm que cuidar na locução verbal o primeiro, verbo auxiliar, e o último, que é o verbo principal. O que tiver no meio do primeiro auxiliar e do verbo principal não é significante, tá? Ou seja, não importa para vocês. Claro que, obviamente, serão verbos, tá? Então, o que vocês têm que cuidar, pessoal? Por que eu estou dizendo que vocês têm que cuidar o primeiro? Vocês têm que cuidar o primeiro porque é o primeiro verbo que vai ser conjugado. Ele vai ser conjugado no tempo e o modo verbal. Então, ele vai ser conjugado no pretérito perfeito, ele vai ser conjugado no pretérito mais perfeito, ele vai ser conjugado no futuro do presente, no futuro do pretérito, no futuro subjuntivo e assim sucessivamente, tá? Por que isso também é importante? Isso também é importante, pessoal, justamente quando vocês abrem a voz passiva, principalmente a voz passiva analítica. Porque a voz passiva analítica, ou seja, o sujeito pratica a ação ali dentro, então a preocupação de vocês é com o sujeito, com a pessoa, com o ser ali dentro, o que vai acontecer? Vocês têm uma fórmula, que é o verbo ser mais ado, ido. Então, vocês têm a interferência de um elemento a mais. Então, vocês podem se dizer que toda a voz passiva analítica tem uma locução verbal, com toda certeza. Tá? Com toda certeza ali dentro. Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar. Então, pessoal, olhem agora aqui. Olhem um exemplo.
O exemplo é, vou pôr o livro na estante que foi feita por mim, tá? Ponto. Gente, onde é que está ou onde é que estão os meus verbos? O que vocês vão me dizer? Vocês vão me dizer o seguinte, Fabrício, tenho meu verbo aqui. Tenho meu verbo aqui, tá? Tenho meu verbo aqui e tenho o meu verbo aqui. Tranquilo. Se vocês fossem olhar, pessoal, única e exclusivamente para cá, única e exclusivamente para cá, única e exclusivamente para cá e para cá, vocês iriam me dizer que eu tenho 4 verbos. Pessoal, não. Não. Por que eu estou dizendo não? Porque vou pôr agora aqui dentro é sim uma locução verbal. Verbo auxiliar mais o meu verbo principal. O meu verbo auxiliar, como eu já comentei para vocês, ele tem que terminar no R, N do NDA ou A de ido. Ah, Fabrício, mas o verbo fazer agora aqui dentro é verbo auxiliar e verbo principal. Verbo auxiliar, verbo auxiliar mais verbo principal. Aqui, tá? O que vocês têm que atentar, pessoal? Que o verbo fazer, para uma questão eufônica, não vai ficar fazido, tá? Então, agora, esse verbo aqui é uma exceção em que vocês vão ter que colocar feito, feita, feitos e feitas, tá? Então, é o único que vocês vão ter essa particularidade, tá? Essa singularidade aqui dentro, tá? Então, só atentem, pessoal, e cuidem justamente em relação a isso aqui, tá? Então, no caso em tela aqui, analisado agora com vocês, eu estou trabalhando com 2 verbos. No caso, 2 locuções verbais. Eu tenho 4 verbos nessa estrutura? Tenho. Tem, se eu for olhar de maneira isolada. Então, vou, 1, por, 2, o, 3, livro, 4, em mais a. Então, ali dentro fica a contração, né? Então, vamos contar 2 também. 5, 6. Estante, 7. Que, 8. Se eu olhar de maneira isolada, tá? Não respeitando, a partir desse momento, o contexto. Mas vocês sabem que vocês trabalham com contexto. No momento que vocês estão trabalhando com contexto, pessoal, já não dá para trabalhar única e exclusivamente com os vocábulos de maneira isolada. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Agora, sim, vocês devem analisar isso aqui, pessoal, como um todo. E nesse todo, sim, com toda certeza, vocês estão trabalhando com uma locução verbal e vocês estão trabalhando com uma locução verbal. Aqui e aqui, tá? Aqui e aqui. Importante entender, pessoal, que vocês estão trabalhando com uma locução verbal, como eu muito bem falei para vocês. Então, no momento que eu falo que vou pôr o livro na estante, olha agora, só vou fazer um recorte aqui, tá? Vou pôr o livro na estante, ponto. O que vai acontecer? Se vocês fossem olhar agora para esse elemento aqui, para nós, como ele é uma locução verbal, tu vai estar me dizendo que vocês vão estar trabalhando com período simples. Como assim período simples? Quem é que vai pôr o livro na estante? Eu. Vou pôr o quê? O livro. Verbo transitivo direto que pede objeto direto. Na estante é o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Então, a análise sintática aqui dentro é feita com termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. É a análise pura e simples do período simples. No momento que você já não reconhece mais esse elemento como uma locução verbal, então vou um verbo e pôr um outro verbo, vocês estão mudando agora as nomenclaturas. Vocês não estão mais trabalhando com período simples, vocês estão trabalhando com período composto.
E aí, será que é uma oração subordinada substantiva? Subjetiva, objetivo direto, objetivo indireto, completiva nominal? Será que é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, explicativa? Será que é uma oração adverbial, causal, condicional, consecutiva, comparativa? Será que esse elemento é uma oração subordinada adverbial reduzida? Vocês perceberam que é mais complexo do que necessariamente pura e simplesmente identificar ou não identificar uma locução? Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal. Opa, tá? Então, cuidem e atentem para isso aqui, gente, para não dar problema para vocês, tá? Foi? Tranquilo? Aqui, ó. Ó, vou pôr, tá? Então, justamente, pessoal, esse elemento é extremamente importante para vocês conseguirem classificar em período simples e para conseguirem classificar, pessoal, em período composto, tá? Então, agora aqui dentro foi. Lembrando, pessoal, que o verbo principal, que é o objeto que vocês conseguem identificar a locução verbal, tem que estar obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente no R, obrigatoriamente, pessoal, no NDO, o NDA, obrigatoriamente no ADO ou IDO, tá? Então, é uma característica muito presente, é uma característica muito essencial, pessoal. Então, o verbo principal, que ele é conhecido por VP, tem que estar no ADO ou IDO, ou, pessoal, vou colocar ou NDO ou NDA, ou, pessoal, aqui dentro no F, tá? Gerúndio, NDO, NDA, particípio A do ido, e participo vocês têm que cuidar, porque esse aqui pode formar adjetivo, ou ele tem que estar no infinitivo, tá? Que é a forma não flexionada, ou seja, ele não admite nenhum tempo e modo verbal. Então, o verbo cantar, o verbo vender e o verbo partir. Vogal temática de primeira conjugação, vogal temática de segunda conjugação, vogal temática de terceira conjugação. É a partir da forma, ou seja, a partir do infinitivo, é que vocês vão conseguir colocar o tempo e o modo verbal, tá? Então, bem tranquilo, pessoal. Então, vocês vão verificar agora aqui dentro que vocês vão ter quem, gente? Vocês vão ter agora verbo auxiliar mais verbo principal, verbo auxiliar mais verbo auxiliar mais verbo principal, verbo auxiliar mais verbo auxiliar mais verbo auxiliar mais verbo principal, e assim sucessivamente, pessoal. Então, o que que acontece com esse retângulo? Gente, eu poderia aqui, pessoal, ocupar aqui 1000 páginas. A única coisa que mudaria aqui dentro é a quantidade de verbos auxiliares. É a quantidade de verbos auxiliares e a quantidade de verbos auxiliares. O verbo principal sempre será quem? O verbo principal sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre será o último. Tá? Esse aqui. Então, olhem agora, pessoal, os exemplos que vocês vão ter agora aqui dentro. Então, pode, gente, pode, pessoal, nos exemplos que se seguem aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá, ter o uso da preposição. Ter o uso da preposição. Então, ó, verbo auxiliar mais verbo principal. Há de haver mais problemas lá. Verbo auxiliar mais verbo principal. Hão de haver mais problemas lá. O que que acontece, pessoal? Por que que eu coloquei esses dois exemplos aqui agora? Eu coloquei esses dois exemplos justamente para que a gente possa, aqui dentro, trabalhar um pouco com a concordância verbal. Por que concordância verbal? Porque o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito. Quando o teu verbo principal estiver agora com o verbo haver, ou verbo fazer, o verbo haver no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido, e o verbo fazer na indicação de tempo, clima ou temperatura, obrigatoriamente o teu verbo auxiliar, o teu primeiro, obviamente, porque é aquele que admite o tempo e o modo verbal, é aquele que pode colocar no plural ou singular, ele fica obrigatoriamente no singular. Então, isso é importante, por quê, pessoal? Porque o verbo auxiliar, desculpa, o verbo principal, que é o último, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para ver se ele não forma uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. No caso em tela agora aqui dentro, esse hão de haver, pessoal, está errado. Está errado. Eu vou até arrumar agora aqui dentro e colocar errado, ou forma inadequada. Tá? Olha aqui, verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal agora aqui, gente, é passado.
Não é o verbo haver e o verbo fazer. É esse cara que vocês têm que cuidar. Porque esse primeiro aqui é o verbo que ele vai, pessoal, agora ser conjugado no tempo e o modo. Então, havia passado 8 anos. 8 anos, pessoal, é mais de um ano. Então, plural. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que atentar, é uma coisa que vocês têm que cuidar aqui dentro, justamente para que vocês não possam se perder aqui, tá? Vou até arrumar agora aqui, pessoal, eu vou colocar assim, ó. Ó, forma inadequada, tá? Forma inadequada. Vou colocar aqui e vou colocar, pessoal, em vermelho, tá? Para que a gente possa não mais errar esse conteúdo aqui, tá? Então, poderiam ou poderia haver ocorrido. E aí, pessoal? A grande sacada agora aqui dentro é a seguinte: poderiam. Por que poderiam, pessoal? Poderiam agora aqui dentro, justamente porque eu estou trabalhando com quem? Estou trabalhando agora, gente, com verbo auxiliar, mais um verbo auxiliar, mais o verbo principal. Pessoal, a grande sacada aqui dentro está em localizar o verbo principal. Vocês sabem que esse verbo aqui, ele é irrelevante. E sim, vocês têm que cuidar o primeiro. O primeiro sim é importante. Porque é ele que vai assumir o tempo e o modo e é ele que vai ser pluralizado ou não. Bom, ocorrido é o verbo haver e o verbo fazer? Não, não é do verbo haver e do verbo fazer. Então, portanto, você faz a pergunta para localizar sujeito. O que poderia haver ocorrido? Brigas. Por quê, pessoal? Porque justamente o verbo principal não é do verbo haver e do verbo fazer. Porque o verbo haver e o verbo fazer são verbos agora que denotam que uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, olhem agora o último exemplo, pessoal. Verbo auxiliar, verbo auxiliar, verbo auxiliar e verbo principal. Opa, olha o verbo principal. O verbo principal não é do verbo haver? É do verbo haver. Se é o verbo haver, vamos tentar trocar por existir? Deveria estar continuando a existir a proposta? Dá certo. Então, se dá certo, pessoal, o que vocês já sabem? Vocês já sabem que o primeiro verbo auxiliar, que é o importante aqui dentro para vocês, aquele que deve ser conjugado no tempo e o modo, tá? Porque os outros não são conjugados. Os outros ficarão obrigatoriamente no R, os outros ficarão obrigatoriamente no ND ou NDA, os outros ficarão obrigatoriamente no A do IDO. Que é o caso aqui, gente, ó. R, O, NDO. Esses não são relevantes, pessoal. Se vocês quiserem deletar, podem deletar. Vocês têm que ficar cuidando só o primeiro aqui e o segundo. Tá? E como consequência, o primeiro fica no singular, porque aqui é o verbo haver no sentido de existir, ou indicando, pessoal, tempo transcorrido, tá? Então, justamente, gente, isso aqui para nós, pessoal, é uma locução verbal. Tranquilo, gente? Facilzinho, né? Não é uma coisa tão difícil, né? Foi? E depois, pessoal, quero trabalhar com vocês as formas nominais dos verbos, tá? Então, pensem em formas nominais, pessoal, tá? Tranquilo? Foi? Meu muito obrigado, gente, e até a próxima.